Olá, telespectador, seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e agradeço a sua vinda para assistir a mais um de nossos vídeos. Peço a sua inscrição, a ativação do sininho de notificações, o tecer comentários após a exibição do vídeo e o compartilhamento com seus amigos. Sou muito grato. Peço a você também que me diga se o som da minha voz está chegando adequadamente. Tive um pequeno problema com o carregamento do microfone e não sei se de fato o som está chegando adequadamente. Espero que sim e agradeço por tudo. Eu quero ler o texto de Jó, no capítulo de número 1, versículos 4 em diante, onde lemos o seguinte: seus filhos, os filhos de Jó, iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. O pai como intercessor diante de Deus pelos seus filhos. Jó é um exemplo para nós. Não está aqui em evidência ou em xeque o que aconteceu com estes filhos de Jó, porque nós bem conhecemos a história de Jó, que é para nós, primeiramente, verdadeira, porque há muito pastor e muito teólogo modernista, esquerdista, que tem proclamado que Jó não passa de uma ilustração, de uma lenda, mas a palavra de Deus nos fala a respeito deste homem, um homem real, um homem existente, um homem anterior possivelmente ao próprio Moisés, um homem de data longínqua e que conhecia a Deus na maneira com que a revelação de Deus aos poucos ia sendo manifestada aos homens. Este Jó é real e demonstra uma vida de paciência. Nós sabemos que Satanás, o adversário, foi terrível contra ele e estes seus filhos morreram. E que Jó ficou doente, e que Jó teve a perda de todos os seus bens. Mas, segundo o texto todo, a sua paciência, a sua integridade, a sua honradez o sustentou nos momentos mais difíceis, e Deus o abençoou de tal maneira que duplicou a honra anterior. Deu-lhe filhas maravilhosas que eram as mais belas de todo o Oriente, e ele ainda pôde ver os seus bisnetos. Mas aqui eu quero ver a beleza da atitude do pai que intercede pelos filhos. Jó era um homem rico e que tinha estes seus filhos que festejavam, iam fazer visitas e banquetes uns para com os outros. E ele ficava preocupado se, de fato, seus filhos tinham se comportado adequadamente, corretamente. Então, depois dos festejos dos filhos, o pai os chamava e orava por eles. O pai os chamava e fazia sacrifícios em prol de seu perdão, para que eles estivessem de bem com Deus, porque dizia ele, vai que eles blasfemaram contra Deus, vai que eles fizeram algo que fosse pecado contra Deus, eu não quero que os meus filhos percam a sua comunhão com Deus. Um pai que intercede pelos filhos, um pai que está preocupado com a sua alma, um pai que está preocupado com o seu espírito, um pai que está preocupado com a sua salvação. Há muitos pais ocupados demais que não dão bola para pensar nos seus filhos. E quero aqui, infelizmente, tecer um comentário de que há muitos pastores que, cuidando dos filhos dos outros, acabam se esquecendo dos seus próprios filhos.
intercedem tanto pelos filhos das famílias das igrejas, enquanto os seus próprios filhos estão se afastando deles e se perdendo nos caminhos mal escolhidos do coração desses rapazes e destas moças. Há muitos pais que se esquecem de orar pelos seus filhos. Eles suprem os filhos de escola, de roupas, de comida, de clubes, de viagens, de bens, de tablets, de celulares, de tudo o que é possível, mas se esquecem de interceder pela salvação e pela vida espiritual dos seus filhos. E por que eu digo isto? Porque se lembrassem, não deixariam a leitura da Bíblia com os seus filhos relegada apenas a quando for possível. Não deixariam de orar ao lado de seus filhos junto a Deus. Jó intercedia por seus filhos o tempo todo, clamava a Deus o tempo todo pelos seus filhos. E nós devemos também dar aos nossos filhos o suporte espiritual e as intercessões necessárias. Quando os nossos filhos saem para trabalhar, quando os nossos filhos saem para estudar, quando eles saem de casa, nós devemos acompanhá-los com as nossas orações, com as nossas súplicas. Eu agradeço a Deus porque vi isso na minha mãe. A minha mãe intercedia por nós diuturnamente. O meu irmão viajava, e viaja até hoje, de avião o tempo todo, e nós temos aquele receio com relação a viagens aéreas, receio que às vezes não temos quando as pessoas estão andando de carro ou de ônibus, o que é muito mais perigoso do que até os voos aéreos. Mas para minha mãe não importava se fosse a pé, de carro, a cavalo ou de avião. Minha mãe intercedia o tempo todo. Minha mãe intercedia quando eu saía cedo para trabalhar no banco, para trabalhar na Universidade de São Paulo, para trabalhar em vendas. Quando qualquer coisa que eu estivesse fazendo, a minha mãe estava intercedendo por mim. E quando eu estava pastoreando, quando eu visitava, quando eu pregava, quando eu viajava para fazer obra missionária, estava lá minha mãe intercedendo por mim. Meu pai já tinha partido. Mas que coisa linda quando um pai tem como prioridade do seu coração, além de adorar a Deus e orar pela sua família, apresentar filho por filho em oração, suplicando pela sua vida, suplicando pela sua salvação. Hoje em dia, os filhos que vão estudar em universidades públicas, que estão absolutamente tomadas por pensamentos que não são cristãos, por pensamentos que não são conservadores, são o grande risco da vida espiritual dos nossos filhos. Quantas vezes filhos que estão na igreja, engajados no trabalho, vão estudar nestas universidades e pervertem o seu pensamento, pervertem o seu comportamento e quando regressam para suas casas, estão com a cabeça virada e com um comportamento imoral, indecente, vulgar. É hora de nós, como pais, mantermos os nossos filhos no altar de Deus, intercedendo, clamando, orando pela vida deles. Muito pode a oração de um justo em seus efeitos, diz a palavra de Deus, e o pai deve ser esta pessoa que intercede, que clama, que roga pela vida dos seus filhos. Este clamor Deus ouve. Este clamor Deus atende, este clamor Deus socorre e nós devemos apresentar esses nossos filhos em oração. Quando os meus filhos vão para a escola, eles são pequenos, eu intercedo por eles. E o coração de um pai, de uma mãe, sempre ficam assim, estão na escola, mas e se algum violento pular um muro e querer atirar ali? E se houver alguém que queira agredir os meus filhos moralmente? Então, sempre intercedendo, Senhor, olhe o Josué Elias lá na escola, abençoa a sua vida, protege ele de todo mal. Senhor, olha a Ruth Cristina lá na escola, protege-a, Senhor Deus, de qualquer contrariedade, de qualquer agressão. E a minha filha Maria Isabelle, pequenininha, está brincando aqui. Senhor, protege a minha filha das quedas, ajuda a minha filha a se desenvolver. Mas junto aos três,
rogando a Deus para que eles tenham comunhão com o Senhor. E qual não foi a minha alegria quando, há meses atrás, eu perguntei para minha filha, você tem certeza da sua salvação? E ela, de pequenininha, bem pequenininha, tinha, mas depois ela disse, não. Eu disse, então senta aqui que eu vou contar para você a história dos 5 dedos. E posteriormente eu vou fazer um vídeo sobre os 5 dedos, mas apresentei para ela, através da história dos 5 dedos, o plano da salvação. E ao final eu disse, você quer entregar o seu coração para Jesus e ter a vida eterna e o perdão dos seus pecados? Sim, papai. E ela orou e ela tem certeza da vida eterna e sua vida foi tocada pelo poder do Espírito Santo. Há 20 dias atrás estávamos assistindo na televisão, no pendrive, porque aqui nós não sintonizamos canais de televisão, eles não têm nos proporcionado nada que presta, então eu seleciono filmes adequados, desenhos adequados para que os meus filhos assistam, e estávamos vendo um filme de ficção sobre o fim do mundo. E o meu filho ao final estava chorando, dizendo, papai, eu não quero ir para o inferno. Então eu disse, meu filho, mas Deus nos deu um plano para irmos para o céu e eu vou contar para você. Apresentei para ele o céu, a Nova Jerusalém e a promessa de Jesus de levar a todos aqueles que creem em Jesus para o céu. Você quer entregar seu coração para Jesus, Josué? Quero. E ele fez oração e eu perguntei, Josué, e agora? Se você morrer, você vai para onde? Ele disse, papai, eu vou para o céu. Mas por quê? Porque você merece? Ele disse, não, mas porque Jesus morreu por mim e deu a sua vida para a minha salvação. Que alegria no meu coração. A minha pequena Maria Isabel é pequenininha ainda, ela não tem compreensão dos fatos, mas a minha filha Isabel ama Jesus, ama de todo o coração, mas eu intercedo pelos meus filhos. Papai, você tem orado pelo seu filho? Ah, meu filho já é grande, já tem família, já tem filhos adolescentes. Quem disse que você estava dispensado de orar por eles, de interceder por eles? Esta deve ser uma faixa de programação muito séria e muito importante da sua agenda. Coloque a oração pelos seus filhos em evidência no seu coração, porque Deus espera que cada pai seja um intercessor dos seus filhos. Ore por eles agora. Eu vou orar também. Senhor, eu te agradeço de todo o coração pela oportunidade de pregar e proclamar a tua palavra. E agora eu oro, Senhor, pelos filhos dos meus telespectadores, para que sejam abençoados, protegidos, para que tenham a certeza da vida eterna através do arrependimento dos pecados e da fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Faze com que cada um dos pais que me assiste seja também um intercessor pela vida de seus filhos, um intercessor dos seus filhos. Muito obrigado, Senhor, pela vida de Jó, que nos inspira a sermos aqueles que oram pelos filhos. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo de nosso canal. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o canal Ministério Essência Cristã. Peço a você que considere ser um dos mantenedores do nosso canal. Aqui está o nosso Pix. E se o Espírito Santo falar ao seu coração dizendo, eu vou investir neste canal para que ele prossiga, para que ele propague a palavra de Deus e para que o pastor não tenha que deixar o microfone exercendo outras atividades de suprimento, para que ele fique no canal pregando para a nossa edificação espiritual. Então, você poderá fazê-lo através desse número. Olhe as sugestões que estão em volta e até a nossa próxima produção, se Deus quiser. Tchau!